Deixa eu só me organizar. Sensação que eu estou aqui falando já tem meia hora. Mas amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 46 até o 49. Lucas 46 até o 49. Relembrando que o tema desse mês, de todos os cultos, nós estamos trabalhando a importância de estarmos firmados na rocha. Então nós já aprendemos quem é a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Falei errado, pastor me deu uma olhada ali. Tá tudo certo? Tá. Lucas capítulo, perdão gente, eu errei. Capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46 ao 49. Lucas 6, 46 ao 49. Porque eu estou nervoso. Amém? E assim diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticas o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Primeira pessoa vai ser, primeiro grupo, pessoas que vêm a Jesus, ouve a palavra e pratica a palavra de Deus. Aqui essa pessoa se compara, está no 48. É como se fosse um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo, firmou os alicerces sobre a rocha, e sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então estamos sendo ministrados sobre isso. Nós já entendemos que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam estão firmados na rocha. São a casa edificada sobre a rocha. Graças a Deus por isso. Nós aprendemos que infelizmente aquele que ouve e não pratica é semelhante à casa que foi construída sobre a areia. A King James usa a palavra terra, mas na maioria das versões vai ser areia. Então essa pessoa, nós sabemos que é aquela pessoa que ouve, mas não pratica. Tem o coração desendurecido, infelizmente, não entendeu quem Deus é, aí não consegue levar as coisas a sério. Essa pessoa vai ser semelhante a essa casa, sem base, sem estrutura, e na primeira tempestade, na primeira chuva, ela vai desabar. O interessante disso, gente, é que quando nós vemos esses dois grupos, vamos separar em dois grupos, porque eu gosto disso. Grupos daqueles que ouvem a palavra e praticam, e grupo daqueles que ouvem a palavra e não praticam. Esses dois grupos têm algo em comum, e o texto fala, é que sobre esse grupo vai vir a chuva, a enchente, o vendaval e a tempestade. Não está falando em lugar nenhum que quem é solidificado sobre a rocha, construído sobre a rocha, não tem em lugar nenhum na Bíblia falando que ele está isento de passar por vendavais, que ele está isento de não passar pelas lutas, pelas provas. E hoje o que eu quero compartilhar com você é exatamente sobre isso. As lutas e as tempestades vividas por todo ser humano, seja ele edificado sobre a rocha ou seja ele sem ser edificado. A grande questão é que infelizmente que aqueles que não são edificados sobre a rocha, no primeiro vendaval vai cair. Quem geralmente são essas pessoas? São aquelas pessoas que vêm à igreja, até gostam, acham legal, gostam do louvor e tal, mas na hora que é para tomar uma decisão de andar com Deus, elas não vai ser agora. Aí na primeira tempestade, o que é que vai acontecer? Na primeira luta, essa pessoa não vai resistir. E muitas vezes vai acontecer de naufragar e de, tipo assim, estou nem aí para Deus. Também existe o grupo daquelas pessoas que são
Da mesma forma, tem as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, mas essas pessoas estão assim, não, peraí, eu estou lá, eu vou continuar, eu vou persistir. Então essa pessoa que persiste, essa pessoa que continua, então ela vai ser essa pessoa que vai ser mais resistente no momento dessa tempestade e dessa luta. E o interessante, você vai ver ao decorrer dessa passagem, é que o grupo dessa passagem, não, dessa mensagem, o interessante que eu noto é que é todo mundo ser humano igual, feito do mesmo material, mesma coisa, com as mesmas tentações, todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco, humanamente falando. Só que esses que decidem andar com Deus, que decidem viver para Deus, eles têm auxílio do próprio Deus. Então, se você busca obedecer à voz de Deus, andar com Deus e viver com Deus, não se preocupe, a tempestade vai vir, mas você vai estar firmado, porque você não está sobre o piso que você está pisando, você está na rocha que é o Senhor. Amém? Então fique tranquilo. Mas vamos lá, convido você também a abrir a sua Bíblia agora comigo em Isaías 45. Isaías 44, verso 8. Tem hora que nem eu entendo a minha letra. Gente, não apresentei, mas também está aqui o Luan. Luan é de casa, né? A gente ama, meu irmão, não esqueci de você por má vontade não, tá? É porque seu rosto já é tão familiar pra gente. Deixa eu só meu tablet destravar aqui, irmãos, que eu começo a pregar, tá? Coisa rápida. Isaías capítulo 44, verso 8. Isaías 44, verso 8. Não vos apavoreis, não temais, não voludei a conhecer há muito tempo, e não declarei eu, vós sois as minhas testemunhas. Porventura, existe um Deus fora de mim? Não existe nenhuma outra rocha, eu não conheço nenhuma. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria de colocar essa palavra diante de Ti. Pedir ao Senhor Deus que venha falar aos nossos corações, ministrar em cada um de nós. Pai, que a partir daqui o Senhor venha falar a corações, ó Deus. Eu sei que o Senhor usa homens, então eu te peço que me use nessa noite para trazer uma palavra a esses irmãos. Que vidas venham ser edificadas, que vidas venham ser tocadas pelo Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Gente, existe outra rocha senão o Senhor? Existe outra rocha? Você conhece outra rocha? Não há outra rocha senão o Senhor. Então nós precisamos estar alicerçados. Então nós aprendemos isso na primeira semana, segunda semana, manter a casa de pé. E agora nós vamos aprender sobre essas lutas, né? E sobre as lutas, na verdade eu coloquei aqui no tema já intencionalmente a palavra luta e tempestade, porque eu fiz uma separaçãozinha entre ela e eu quero te contar. No contexto de adversidade, luta é um processo ativo de enfrentamento, resistência e superação de obstáculos. Luta é aquilo que você vive todo dia, é a luta para acordar no horário, é a luta para chegar no horário certo no seu compromisso, é a sua luta diária, é a sua correria. A luta é todo dia, todo mundo tem e tal, e faz parte, é natural, né? A luta é algo comum, faz parte do nosso dia a dia. Mas o que é a tempestade? A tempestade é uma crise dentro desse contexto das adversidades. A tempestade é uma crise intensa, é uma grande dificuldade, um problema que aparece inesperadamente, uma grande turbulência. A tempestade é aquele momento em que você está ali na sua luta, você já acostumou com ela, faz
faz parte da sua vida, e do nada vem a tempestade. Você não estava esperando, você não queria que acontecesse. A tempestade também, ela vai trabalhar, ela vai mexer com as nossas emoções, ela vai interferir no nosso comportamento. E todo mundo aqui já passou por ela e vai continuar passando até no grande dia do Senhor. Amém? Mas como reagir diante dessas lutas? Então eu citei aqui, não é uma receita de bolo, tá? Mas eu organizei alguns tópicos aqui para falar sobre isso, baseado no contexto de Isaías 41. Então eu peço você que abra a sua Bíblia comigo agora, em Isaías 41, para a gente conversar um pouco dentro desse texto. Então vamos conversar um pouquinho sobre como vencer as dificuldades, a tempestade, as lutas, sobreviver a toda essa tribulação que acontece na vida de todo mundo passa por isso. Então como viver? Então a primeira coisa a se fazer é não se desesperar, não desespere. Então o que é desesperar? É perder o quê? A esperança. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías 41, verso 10. E antes disso, de falar sobre o desespero, eu gostaria de contextualizar, tá? O que estava acontecendo? A nação de Israel estava no cativeiro babilônico. Os Isaías já estavam vindo advertindo eles: olha, vocês vão para o cativeiro, e agora eles já estavam. E Isaías está ali sendo usado por Deus, um instrumento de Deus dentro desse processo. Israel, anterior a esse ponto, estava passando por um grande descontrole político e espiritual. Porque após a morte do profeta Samuel, né, quando ele morre, já tinha um rei sobre Israel, que era Saul, um rei aclamado pelo povo e tal. E Samuel já tinha deixado Davi, um rei segundo o coração de Deus, já consagrado, né, como rei. Então Samuel, eu falei Saul ou Samuel? Samuel, se eu tiver falado errado. Então já deixa consagrado, e vai vir um segundo rei que vai ser Davi, um rei segundo o coração de Deus. Davi também tem um período de grande prosperidade, né? Nós sabemos os erros de Davi, das falhas dele, da profecia sobre Davi, que a espada não apartaria da sua casa devido aos seus muitos erros e tal. E Davi vai ter um sucessor, que é o rei Salomão. Rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio da terra, escritor de provérbios, Eclesiastes e tal. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre esses personagens. Não vou adentrar muito a isso nesse ponto, mas estava ali. Depois de Salomão vai ter um período de paz, tranquilidade, prosperidade dentro de Israel também. Depois desse período, o reino de Israel vai ser dividido. Por quê? Porque o filho do rei Salomão, ele vai tomar algumas ações que vai dividir a nação. Ele não vai ouvir os sábios do reino, ele vai ouvir os seus amigos jovens, e ele toma decisões erradas, decisões contrárias. Ele arruma um problema para a sua própria cabeça. Então o reino vai se dividir em dois: reino norte, reino sul. Reino norte com 10 tribos e o reino sul com apenas 2. E o reino norte o tempo todo vai ser uma sucessão de reis que vão ser infiéis a Deus, que não vão estar nem aí para Deus. Nesse mesmo processo, a crise vai ser tamanha que o livro da lei, que é a Bíblia, ela vai ser esquecida. Vão perder. O sacerdote, em determinado momento, ele encontra o livro da lei. E o rei na época, e esse rei, ele era um rei bom, ele vai fazer uma reforma dentro do reino. Era o reino sul, né? Josias era do reino sul. Eu sempre consulto o pastor, gente, porque profetas, reis, ele domina, e várias outras coisas também, mas eu não. Aí eu vou sempre pergunto para quem sabe mais que eu. Então vai estar toda essa questão, essa crise espiritual
espiritual dentro do reino de Israel, os reinos divididos, e o reino norte vai ser tomado, invadido. Vai ser invadido por quem? Pelos babilônios. Vai ser invadido, tomado devido ao quê? O pecado do povo. Nessa época, o povo tinha virado as costas para Deus, estava adorando o ídolo, e agora vai vir um império e vai tomar o reino norte. Após isso, passaram-se alguns anos, o reino sul ainda vai permanecer e ele vai ser tomado também, e as pessoas vão ser levadas cativas. E é nesse período que Isaías está profetizando, ele vê tudo. Tanto as pessoas sendo levadas, tanto o período do cativeiro também, e ele começa a profetizar acerca dessas coisas. Então Israel estava passando por uma tempestade, uma grande tempestade. Se não for a maior, é uma das maiores, porque Israel também era um povo que gostava de tempestade. E sabe o que acontece? Israel nada mais é do que um reflexo daquilo que a igreja é. Israel tipifica a igreja. E sabe qual que é o nosso problema? É que a gente gosta de uma confusão igual Israel gostava. Às vezes a gente está aqui, ó, só na luta, de boa, a luta não tem como fugir, tranquilo, aí você tem umas ideias assim, né? Alguns falam que é seta do Satanás, mas em outros momentos são decisões erradas e próprias. Você está tranquilo, só enfrentando a luta do dia a dia, do acordar no horário, chegar no horário, cumprir com as suas responsabilidades, pagar as suas contas, sobreviver tranquilo, desenvolver sua família, e você vai lá e arruma uma outra confusão, um outro problema. Existe tempestade que ela é para provar a nossa fé. Deus nos testa, Deus ele quer trabalhar em nós, quer nos levar em algum outro momento, ele usa as dificuldades e as adversidades para isso. Mas a maioria das lutas a gente procura com a nossa própria mão. Exemplo, um jovem está lá, ainda bem que não tem adolescente aqui, mas eu vejo acontecer isso diariamente. Está lá estudando, tranquilo, aí cisma que quer namorar. Arruma uma confusão para a vida. Já começa a permitir com que o pecado entre. Jovem, está na igreja, nossa, sou crente, amo Jesus e tal, quero andar com Deus, uhul, eu estou sendo consumido pela obra de Deus, e está tudo certo, está tudo bem, e o jovem arruma um problema. Uma namorada que não é crente, ou um namorado que não é crente, é caçar problema com as suas próprias mãos. E a gente sabe no que vai dar. E a gente sabe onde vai chegar. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim a gente ainda toma essas atitudes que eu não vou chamar de burra, mas que não são decisões inteligentes. E na nossa vida, gente, a gente arruma problema com a própria mão o tempo inteiro. O tempo inteiro arruma confusão. E a gente se vê no meio da adversidade. Nossa, a prova está grande. Nossa, eu tomei essa decisão, agora aconteceu isso aqui, tudo. Olha o quanto que eu estou sofrendo, tadinho de mim. Deus tenha misericórdia, amém. Que Deus tenha misericórdia de você, mas esteja ciente. Começa a eliminar os problemas que você pega para você. Começa a seguir os princípios da palavra de Deus. Foge de confusão. Mas olha o que Israel vai acontecer com ele. Ele deixa de ser nação. Os reis vão ser depostos. O templo de Israel, construído lá por Salomão, vai ser invadido. Vão levar todas as riquezas. Esse povo vai ser inserido dentro de outra cultura. E aí eles vão começar a fazer o quê? A buscar a Deus e entender quem Deus é. Mas foram problemas que eles arrumaram com as próprias mãos, se envolvendo com o quê? Principalmente idolatria, adorando a outros deuses, erguendo altares a outros deuses. E agora Deus está tratando com Israel. E o interessante é que essa provação que Israel está passando depois dele ter pecado, dele ter arrumado problema para ele, e isso também é para a igreja, tá?
Problema que a gente está passando, problema que a gente arrumou com a própria mão, e Deus ainda estava com eles. O verso 10 de 41 vai falar sobre isso. Diante disso tudo que estava acontecendo em Israel, e diante disso tudo que pode estar acontecendo na minha e na sua vida, olha o que Deus fala. O 9, vou começar pelo 9. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei, perdi aqui. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temais, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. A confusão que a gente arruma com a própria mão e tal, que a gente decidiu, decisão errada, decisão que não é inteligente. Mesmo diante disso, Deus ele vem fazer o que? Tratar conosco. E mesmo assim ele não nos desampara. Deus ele não nos desampara no meio da nossa luta, no meio da tempestade. Por mais que nós buscamos essa tempestade com as nossas próprias mãos, ele não nos desampara. Por quê? Porque ele escolheu. No verso 9 fala assim: olha, eu escolhi, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Essa passagem, esse texto, esse versículo está falando diretamente para Israel, mas ele também pode ser aplicado ao nosso contexto. Por que estamos aqui no domingo à noite? Você acha que, moralmente falando, dentro de toda a nossa depravação, você acha que estaria alguém aqui se não fosse tocado por Deus? Você acha que você estaria aqui sem Deus tocar no seu coração, te impulsionar a vir? Você acha? Se você está aqui, dê graças a Deus, porque Ele colocou em você o desejo de vir, porque você por si só não viria, você por si só não buscaria a Deus, não andaria com Deus. Eu por mim só estaria vivendo no mundo de pecado e ilusão até hoje. Só que graças a Deus que Ele em determinado momento me chamou. Eu não sei, sempre brinco com isso, eu não sei onde começa a minha decisão e onde começa a escolha dele. Sabe, às vezes eu sou levado a crer que foi ele. Eu creio que foi ele. Mas enfim, talvez você acredite que teve sua participação nisso, mas tudo bem. Mas eu não consigo dividir até onde eu quis e até onde Deus me resgatou. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando uma coisa muito, muito confusa? Faz o sinal aí para mim. Sabe, só que Deus, Ele nos chamou. E diante dessa luta, o primeiro recado é: não se desespere. Não adianta perder as esperanças. Lembre-se de onde você está alicerçado. A luta veio, a tempestade está grande, o vendaval está pegando. Mas lembre-se que o seu alicerce é o Senhor. Você está num momento que não aguenta mais, a pressão está tamanha. Lembre-se que quem te escolheu foi Deus. E que Ele está com você no meio dessa tempestade. Seja qual tipo de tempestade for, para provar você, que Ele te prova para te aprovar, tá? Que Ele não te prova para te deixar reprovado, Ele te prova para te aprovar. Ou se seja uma tempestade que você buscou com as suas próprias mãos. Só que a que você buscou com as suas próprias mãos, ela também é chamada de consequência de pecado. Consequência de pecado dói. Pecou, vai sofrer um pouquinho, vai colher as consequências. E quando você erra, você tem duas escolhas. Escolha número 1: não estou nem aí, amei pecar, vou continuar pecando.
está tudo certo. Escolha número 2, não, eu me arrependo. Eu vou para Deus. Eu vou me mergulhar nele. E essa característica de se mergulhar em Deus é uma característica de quem está fundamentado na rocha. Quem não está fundamentado vive a vida de qualquer jeito, mas quem é fundamentado, por mais que erre, por mais que seja levado, ele não consegue viver na prática do pecado. Deus não te chamou para viver na prática do pecado. Ele te chamou para viver uma vida santa, direcionada para Ele. Ele te chamou para viver para a glória dEle. Só que muitas vezes a gente, na nossa condição egoísta, infernal, a gente é levado a pensar que, tá tudo bem, Deus lá no fim vai me perdoar, vou pecar aqui, aí você até calcula, vou pecar aqui, mas depois eu me arrependo, aí eu fico fora do que eu faço lá na igreja, do serviço que eu presto, e depois eu volto de novo e está tudo certo. Gente, essa é uma característica de alguém que não está fundamentado no Senhor, é alguém que vive segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias vontades. E quando pensamos em destino, qual seria o destino dessa pessoa? Não tem outro. Ou você ama a Deus e anda com Deus, entrega de verdade, ou não tenta entregar-se 2%, 3% para Deus, não. Ou você mergulha, ou você sai fora. Mas amém, não vou continuar falando não, porque senão pode dar um problema maior. Mas vamos lá, lembre-se de onde você está alicerçado. Lembre-se de quem é a rocha onde você deve estar. Entregue ao Senhor a sua angústia. Está pesada a tempestade, entregue ao Senhor. Coloca diante dele. Sabe, e entrando um pouquinho aqui, eu não gosto de falar de mim, mas preciso falar um pouco sobre isso. A minha última ministração falei sobre amor e alegria, sobre os dons do Espírito. A última aqui na igreja. Irmãos, depois dessa ministração, a minha mente sofreu tanto ataque, mas tanto ataque, a ponto de eu chegar em um estado de eu não querer ver ninguém, não queria ter contato com ninguém, não queria conversar com ninguém, estava com preguiça de tudo. E passei com isso, fui para a casa da minha sogra e tal, ficava só dentro do quarto, e aquela coisa estranha, eu não queria ver as pessoas, um sentimento de angústia, de tristeza, e eu falei, gente, Deus, espera aí, eu estou passando pelo melhor momento da minha vida, você pai, graças a Deus eu tenho emprego, graças a Deus as coisas estão acontecendo na minha vida, então por que sentimento é esse aqui? Sabe, eu comecei a orar e falei, Deus, isso não pertence a mim, eu não tenho motivo para estar assim. A alegria, ela não é um dom, ela não é um estado, eu preguei sobre isso, então cadê a minha alegria? Sabe, nem a Rebeca sabe disso, eu fiquei assim, eu acho que eu comentei por alto com ela, ela vai estar sabendo agora pelo vídeo, mas eu entrei em uma condição que eu falei assim, gente, eu estou com depressão, o que está acontecendo comigo? Mas sabe, são contra-ataques, são lutas que vêm, e todo mundo pode passar por isso, está tudo certo. Agora o problema é a reação diante disso. Imagina se eu fosse ficar lá no quarto o tempo todo, eu ia arrumar problema ainda, porque eu não ia dar atenção para a família da minha esposa, que me trata muito bem. Eu ia ser assim, eu ia arrumar outras confusões. Eu falei, não, Deus, eu não aceito, eu não sou assim, eu não tenho motivo para isso. E eu comecei ali uma batalha no espírito sobre essa situação. E isso é uma tempestade. Eu na virada do ano, na minha oração, eu falei, Deus, arranca isso de mim, eu não quero isso, arranca isso de mim, abaixei a cabeça lá entre os bancos
da igreja e comecei a chorar e falar com Deus: arranque isso de mim, porque isso não pertence a mim. Eu não tenho motivo para estar triste, insatisfeito. Graças a Deus o Senhor tem tratado, sabe? Graças a Deus o Senhor tem curado. Sabe, quando eu falo disso abertamente, quando eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, isso só reforça o meu amanhã. Sabe, quando eu não tenho problema em falar disso, amanhã, se eu sentir de novo, vai me dar forças. Que eu falei, eu não estou guardando. O projeto dos 30 semanas fala muito sobre o admitir. E admitir quem você é muito importante. Não tem super-homem nenhum aqui, em lugar nenhum. Eu confesso que quando eu vejo alguém falar que é muito espiritual, eu dou 2 passos para trás e observo, falei, é alguma coisa errada. Mas sabe, nós temos orado, nós temos pedido a Deus para que o Senhor desperte em você o desejo de fazer parte. Porque nós ouvimos testemunhos que Deus faz mesmo, sabe? Mas só quis aproveitar isso só para falar um pouco sobre o 30 semanas, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Agora vamos para o verso 11. Verso 11 diz assim: todos os que revoltam contra ti, contra Deus, contra o povo, né? Não é contra Deus, contra o povo de Israel. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados, frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Aqui, gente, vamos deixar isso só aplicado para o reino de Israel, porque senão corre o risco de gerar em você algo na sua mente que é a questão do que, aquele que me humilhou vai ser humilhado também. Não, gente, isso não é cristão, isso não é cristianismo, isso aqui é algo diretamente para Israel. No nosso contexto, não. Aquele que nos humilhou, Deus vai tratar, vai abençoar a vida dele, vai abençoar a nossa vida também, porque senão a gente fica com aquele ar de vingança e não tem nada de Jesus nisso. Amém? Principalmente quem é do louvor, daqui a pouco está cantando sabor de mel. Que misericórdia. Faz isso não. Mas vamos lá, o 12. Ainda que busques e que lutam contra ti, não encontrarás. É o mesmo contexto. Os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudarei. Agora vamos lá para o verso 13. É esse mesmo. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Não se esqueça, Deus ele é soberano, Ele está com você. Não se esqueça que se você está solidificado na rocha, Deus ele te escolheu para estar ali. Você está debaixo da soberania dele sobre a sua vida, e Deus está acima da sua vida e das suas adversidades. Então você tem que mentalizar isso. Não, peraí, a luta está grande, mas maior é o Deus que eu sirvo. Deus é maior do que essa situação, Deus é maior do que dessa dificuldade. Eu não tenho por que me entristecer, eu não tenho por que desanimar, eu vou prosseguir andando. Sabe, dentro disso, como eu falei, você precisa refletir dentro das suas lutas também. Até que tipo de luta que você está enfrentando? Se é a que você buscou com a sua mão, ou é algo que Deus está fazendo para tratar com você e veio da parte de Deus? Amém. Mas faz essa reflexão. Peraí, foi algo que eu causei? Então tenho que me arrepender, porque é pecado. Agora é Deus que está fazendo, então Deus ele tá no controle, e por mais que eu não entenda, o que Ele está fazendo é bom, perfeito e agradável para mim. Quem está alicerçado no Senhor entende que tudo que Ele faz é o melhor para você, por mais que doa. Eu vivi grande parte da minha vida com raiva do meu pai. Meu pai morreu com 7 anos. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai tinha epilepsia, bebia cachaça, foi dando uma crise atrás da outra, morreu.
E eu passei anos da minha vida com raiva do meu pai, falando, por que ele não cuidou? Cresci sem pai por causa dele. Por culpa dele. Por irresponsabilidade dele. Eu tenho festa do meu pai falando que me ama, mas ele nunca me amou. E eu com raiva de quem tinha morrido. Uma loucura. Amava nada. E ficava comigo, sempre eternizando isso, né? Eu nunca contava isso para ninguém. Mas eu tinha raiva do meu pai, porque todo mundo... Gente, era torturante para mim, semana do Dia dos Pais. Todo mundo fazendo cartinha e eu tinha que escrever para o meu avô. Beleza, é meu avô, amo meu avô e tal. Meu avô foi o segundo pai comigo, mas não era meu pai. Eu queria que fosse meu pai. Eu era uma criança e eu estava revoltado com isso. Sabe, e essas coisas, à medida que eu fui me alicerçando no Senhor, o Senhor foi tirando isso de mim. Eu fui sendo tratado, fui sendo liberto dessas coisas. E eu entendo que, dentro do contexto no qual meu pai decidiu viver aqui na terra, hoje eu entendo que o melhor era ele, eu não estar com ele. Pelo perfil que ele era e pelo perfil que eu sou, a gente não ia se dar bem. Possivelmente isso isso iria interferir toda a minha criação, toda a minha forma de vida, e possivelmente eu não seria quem eu sou. Está vendo que meu pai ter morrido não foi tão triste assim, dentro dessa perspectiva? Porque eu ia ter uma vida muito diferente da que eu tive depois. As minhas influências iam ser outras. Talvez eu ia gostar da cana também, eu ia tomar gosto disso, porque meu pai ter morrido fez eu tomar nojo. Então, assim, são situações. Detalhe, eu também herdei geneticamente a epilepsia dele, então eu ia ser mais um na lista, entende? Então, ou seja, esse fato triste da minha vida, cara, doeu, fez falta. Eu queria ter tido pai, não tive só até 7 anos, mas eu entendo que foi o melhor de Deus para mim. E o que me fez entender que foi o melhor de Deus para mim foi estar alicerçado no Senhor, porque senão nunca teria entendido. Amém? Quando eu falo isso, tem gente que assusta e tal, mas é sério, estou sendo muito sincero aqui. E isso é a minha história, tá, gente? Não se aplica a ninguém, essa é a minha história. Só para te provar que tem problemas que a gente arruma com a própria mão, vai lá comigo em Isaías 42, verso 24 e 25. Olha só, Deus, né, falando ao povo: quem entregou Jacó por despojo e Israel a assaltantes? Será que não foi Yahvé, o Senhor? Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar, cuja Torá, a lei, não desejavam obedecer? De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o teu furor e violência da guerra. Ele ateou-lhes fogo ao redor. Contudo, nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. O Senhor entregou Israel aos assaltantes. Por quê? Porque eles pecaram. Mas vamos lá, para vencer essas lutas, essas tempestades, é muito importante lembrarmos de quem é o nosso Redentor. Volta lá, capítulo 41, verso 14. Não temais, ó verme de Israel. Não temais, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei, proclama o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. O seu Redentor. Lembre-se quem é aquele que te redimiu. Lembre-se quem foi aquele que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário por você. É o Senhor. Lembre-se dele. A dificuldade está grande, a tempestade está terrível, você não sabe mais, mas seu socorro é o Senhor. Eleva os seus olhos para os montes, o seu socorro só pode vir dele. Busca esse socorro no Senhor.
Lembre-se de quem é o seu Redentor, e além de ser seu Redentor, Ele também é seu Criador. Ele te criou e te redimiu. Olha o tamanho do amor de Deus por você. Mas o que não pode acontecer na nossa vida é permitirmos que as tempestades nos façam esquecer de quem Deus é e do amor dele por nós. Eu tenho uma tia, e a minha tia era uma mulher de Deus, tal, servia a Deus, e a irmã dela, uma outra tia minha, faleceu. Ela faleceu, deixou um filho recém-nascido e tal, e essa minha tia era pentecostal, sabe, que acreditava em umas coisas que beiram um pouco, que ultrapassa um pouquinho, né? E a minha tia, ela entra dentro do necrotério, coloca a mão sobre o cadáver da minha tia falecida e começa a orar, e proclamar a vida, e ela estava passando por uma tempestade. Ressuscita minha irmã, e a minha tia falecida não ressuscitou. Isso foi o suficiente para com que a minha tia, que tentou orar, se desviasse da igreja, afundasse em pecado, se entregasse ao homossexualismo, e hoje Jesus para ela não é nada. Sabe por quê? Por mais que ela tinha aquele estereótipo de mulher de Deus, em algum momento ela não esteve alicerçada no Senhor. Quando a tempestade veio, derrubou. Está vendo como é importante nós tomarmos cuidado com isso? Como é importante nós estarmos firmes no Senhor. E a tempestade ela vai bater, mas não pode nos fazer esquecer de quem Deus é, de modo algum. Amém? Desligou o ventilador? Estou atrasado no tempo ou não? Eu estou empolgado aqui. Estou no horário, pastor? Amém? Lembre-se de quem é o seu Redentor. A adversidade não pode mudar quem Deus é para você. Ponto. Isaías 43:1 diz assim: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não pode temer. A tempestade está grande, você está balançando, você não sabe mais o que fazer. Não tema por quê? Não tema porque você é salvo. Não tema porque você é filho de Deus. Não tema porque você é o escolhido de Deus. Não temas porque você é o amado de Deus. Não tema porque a luta, a tempestade, ela vai ter fim. Ela não é eterna. E se as coisas não saírem como você quer, lá na frente você vai entender que cooperou para o seu bem. Você vai entender que cooperou para o seu bem, por mais que você não entenda agora. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. O tamanho de Deus, do amor de Deus por você, te criou, te redimiu, te deu o direito de ser chamado filho dele. Olha o tamanho de Deus. Nenhuma atribulação, nenhuma tempestade pode mudar quem Deus é para você. Não pode mudar. Seu sentimento por Deus deve ser contínuo, o mesmo. Não haja como um incrédulo. Não haja como alguém preso ao egoísmo que só busca a Deus quando o calo aperta. Não tenha Deus como seu amuleto. Deus, ele não é um amuleto, ele é seu pai. Quando você entende que você é filho de Deus, muita coisa faz sentido na sua vida. Quando você entende de quem você é filho, do soberano, eterno, que te criou espantosamente. Salmo 139, eu acho que fala sobre isso, de modo espantoso o Senhor te criou. Imagina,
fez tudo dar certo. Do jeito que você é, da forma que você é, com a inteligência que você tem. Nada pode mudar quem Deus é para você. Você precisa assumir mais que nunca o lugar de filho de Deus. Assuma o seu lugar de filho. Entenda que Ele é seu pai. E um pai, ele corrige, ele conforta, ele consola, ele provém, ele dá o afago, ele dá o abraço. Está difícil? Corre nele. Conta para o seu pai. Conta para o seu pai o que está acontecendo. Para de buscar recurso em A, B, C, D. Busca recurso no seu pai. Tenha liberdade de falar assim: pai, olha, eu estou passando por isso, eu não dou conta mais. Sabe, essa minha experiência de entregar ao Senhor toda essa angústia louca que apareceu do nada, sabe, foi uma experiência que eu tive com Deus nesse sentido. Eu falei assim: pai, eu não sou assim, isso não pertence a mim, e eu quero viver bem o melhor momento da minha vida. Tira essas coisas aqui do meu coração. É isso. Então entenda também, verso 2, dia 43, não temas, porque Deus, Ele está com você durante o processo. Olha só: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Vou ler de novo. Quando você passar pela água, Ele vai estar com você. Quando você passar pelo rio, o rio não vai te submergir. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, nem chama arderás a ti. O que Deus está querendo falar ao nosso coração nessa noite? Ele está conosco durante o processo da tempestade. Ele está cuidando de nós. Por isso que quando você pega de Isaías 40 até o 44, você vai ver várias vezes o Senhor falando: não temas por isso, não temas por isso, não temas por isso, não fique preocupado com as tempestades, porque Ele está com você. E uma coisa que eu aprendi lendo um livro chamado Princípios de Oração, que nós podemos usar a palavra de Deus enquanto oramos, a ponto de falar assim: Senhor, a sua palavra diz que o Senhor seria comigo se eu passasse pelo fogo. Eu estou no meio do fogo. Sua palavra diz que o Senhor estaria comigo se eu atravessasse o rio. Estou atravessando o rio. Está aqui a água já. Se a sua palavra diz, Deus, que o Senhor faria isso. Porque sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Dr. Miles Mouro falava, e eu achava bem interessante, que Deus, quando fala, Ele é limitado a cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Se Ele estiver em silêncio, Ele é ilimitado, mas se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então você precisa tomar posse da palavra de Deus. Estou no meio do fogo, estou no meio da água, estou no meio das chuvas, tal. Deus, sua palavra disse, o Senhor disse. E não é porque Deus não saiba o que Ele disse, Ele sabe o que Ele disse. Mas você precisa orar e tomar posse daquilo. Precisa sair de sua boca, sabe? Amém? E não esqueça uma última coisa: a prova, ela vem para te aperfeiçoar. A tempestade vem para te aperfeiçoar em Cristo, para te fazer chegar no lugar onde Deus quer. Onde você acredita que Deus quer que você chegue. A prova vai ser para te fazer chegar lá. Amém? Pastor Elton, deixar com o Senhor. Gente, Deus abençoe. Pastor Elton faz a oração aqui.